que é uma entidade? Voltando para o Java. Uma entidade é uma classe, é um conceito do mundo real que eu trago para o código. Esse carro aqui é uma entidade. Ok? Ah, eu quero ter um cliente. Eu posso transformar esse cliente numa entidade. Eu vou criar uma classe para refletir esse cliente. Ah, eu quero um gerente. Eu quero uma conta a pagar. Todos esses serão entidades do meu código. O que eu estou chamando de entidade? Eu vou pegar duas aqui, ó. A conta. Ctrl C. Vou criar ela aqui. Botão direito. Nova classe. Vou chamar ela de conta. Pronto. Criei a minha entidade conta. Ela tem os atributos, construtor, os métodos get e set e um toString aqui. Vou pegar outra entidade, que é um cliente. Ctrl C. Nova classe. Cliente. E vou substituir aqui pelo código. Ctrl V. Está aqui a minha entidade cliente. Atributos, construtores, métodos get e set e o toString. Isso aqui é uma entity, é uma entidade, é um bin. O que eu posso fazer com isso? Vamos lá na minha aplicação, vou usar aquela primeira que eu criei para carros, né? Vou tirar isso daqui, mas vamos usar a aplicação. Eu posso criar instâncias das minhas entidades. Então, ó, vou criar uma instância de cliente. E agora eu posso trabalhar com esse cliente. Cliente ponto set o nome. O nome dele vai ser cliente 1. Pronto, já defini o nome para o meu cliente e por aí vai. Não só eu posso trabalhar com o meu cliente, como o meu cliente, uma vez que ele é uma classe, uma vez que ele é uma entidade, ele passa a ser um tipo de dado. Ele passa a ser um tipo. Aí eu não sei se vocês vão lembrar que lá na aula anterior, quando eu mencionei que Java é uma linguagem extensível, cada vez que eu crio uma classe, essa classe passa a ser um novo tipo. Por que eu estou falando isso? Quando eu crio um método, ó, vou colocar aqui um atributo x qualquer, int x igual a 0. Criei. Aí eu vou criar um método aqui, ó. Esse método poderia estar nessa mesma classe, poderia estar em outra, sem problema. Opa, public void cálculo. Está aqui o corpo do meu método cálculo. Vou criar duas variáveis aqui, x e y. Bem simples, né? Uma vai ser 10. Opa, cliquei errado aqui. A outra vai ser 15. E aí o meu cálculo vai receber dois parâmetros. E ele vai somar. E vamos colocar ele para retornar um inteiro aqui também. Então, ele retorna x mais y. E aqui, ó, eu vou colocar um sysout. Vou colocar um texto aqui. Eu acho que eu errei alguma coisa. Vou copiar aqui. O que ele está falando aqui? Ah, tá. Deixa eu fazer uma referência estática aqui. Pronto. Estou chamando meu método cálculo, ele retorna a soma dos dois e eu mando mostrar o resultado. Por enquanto o cliente aqui não serviu para nada. Vou até tirar ele daqui e vou executar. Ó, resultado é 25. Tranquilo, bem simples. O meu cliente, ele é uma entidade. Ele também é um tipo de dado.
Do mesmo jeito que int é um tipo. Então, do mesmo jeito que eu crio uma variável e falo que ela é do tipo int, eu posso criar uma variável e falar que ela é do tipo cliente. Na verdade, é o que eu fiz aqui, ó. É o que eu fiz aqui. O que eu tenho nesse código aqui? Tipo de dado, nome da variável, igual valor da variável. Olha aqui, ó. Tipo de dado, no caso é a classe cliente, nome da variável, que no caso é o nome da instância, igual valor, que é o que? Uma nova instância de cliente. Do mesmo jeito que eu posso passar x como parâmetro, eu posso passar um inteiro como parâmetro, eu posso passar um cliente como parâmetro. Então eu posso criar aqui um novo método, ó. Vou retornar void. Vou criar o nome aqui, definir cliente. Ok? E aí ele vai receber como parâmetro o quê? Não vai ser um inteiro, não vai ser um string, não vai ser nada, vai ser um cliente, ó. Um cliente como parâmetro. Vou chamar de cli aqui. Tipo de dado, nome do atributo, ó. Tipo de dado, nome do atributo. Tipo de dado, nome do atributo. Então ele está recebendo um atributo chamado cli, né, um parâmetro chamado cli, que é do tipo cliente. Poderia ser do tipo inteiro, mas é um do cara do tipo cliente. E aí aqui dentro, ó, eu posso falar que cli set nome. Opa. Cliente 1. Posso setar os outros atributos. cli.set CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. cli.telefone. Eu pus um get, né? Vou colocar aqui para 7. 3, 5, 5, 5. Qualquer coisa aqui, ó. Pronto. Deu um erro aqui no set CPF. O CPF aqui está como inteiro. Então vou tirar as aspas. Pronto. E aqui eu posso simplesmente criar uma instância de cliente, igual eu fiz aqui. E agora eu posso chamar o meu método definir cliente para poder atribuir esses valores para esse cliente. Vou colocar um sysout aqui, ó, igual eu fiz com isso aqui, mandando mostrar o meu cliente. Vou tirar esse sysout aqui, só para não ficar sobrando. E vou executar, do jeito que está aqui. Olha o que ele mostrou. Meu cliente, o código é 0, o nome é nulo, CPF é 0, sexo não tem nada e telefone é nulo. Por quê? Porque eu só criei, eu não defini nenhum valor. Aí agora eu posso chamar o meu método para definir o cliente. Então, ó, definir cliente. E vou passar esse cliente aqui como parâmetro. E vou mandar mostrar de novo no console logo depois o mesmo cliente, depois que eu chamei o método definir. Executei e olha lá, ó, o nome dele passou a ser cliente 1, o CPF e o telefone. O sexo continuou vazio, o código continuou 0 porque eu não defini aqui dentro. Então vocês percebem que a partir da hora que eu tenho essa entidade, eu posso passar ela como parâmetro para um método qualquer. Eu posso usar ela dentro dos métodos, eu posso fazer referência para ela do jeito que eu quiser. Eu posso adicionar isso em uma lista, eu posso pegar essa entidade aqui e gravar no banco de dados. Eu tenho um cliente na mão, ele é uma entidade. Eu posso usar ele como atributo para fazer qualquer operação. Ele é um tipo, igual int, igual string, igual qualquer outro tipo em Java que eu tenha. Igual todos aqueles tipos que eu mostrei na tabelinha que eu mostrei na aula passada. Tudo que eu posso fazer
com um tipo int, eu posso fazer com o cliente. Lógico que respeitando as características do cliente, que são essas aqui. Ok? Então esse é o legal de eu criar as entidades. A partir de agora, eu tenho um cliente como entidade, eu crio uma instância dessa classe e aí eu fico livre para usar ela como eu quiser. Ela passa a ser um tipo de dado que eu posso utilizar. Ok? Para fechar então, vamos ver o que é importante como padrão para a gente ter uma entidade definida. Eu vou apagar tudo dessa entidade aqui, vou usar só os atributos, ó, e vou apagar tudo aqui para baixo. Ok, ó, uma classe vazia, recém-criada, cliente sem nada dentro. Eu defino os atributos, tá aqui, o código, nome, CPF, sexo e telefone. Defini todos como privados. Isso quer dizer que eles não podem ser acessados de fora da classe. Depois eu explico o porquê disso. Por convenção, a gente cria os atributos como privado e oferece um método para setar e outro método para ler esse atributo. Então eu vou pegar aqui, ó, para o CPF. O padrão é esse. O método getCPF público, que vai retornar o valor desse CPF. E o método setCPF público também, que recebe um CPF como parâmetro, ó, e seta o valor desse CPF. Eu faço isso para cada atributo. Então eu não vou criar atributos públicos, eu vou criar os atributos privados e vou oferecer um método get e um método set para poder fazer isso. O Eclipse faz isso para mim. Basta eu definir os atributos, aí eu venho aqui em source e ó, a opção generate getters and setters. E aí eu clico aqui, escolho quais os atributos, ó, ele já identifica todos da classe para mim, mando selecionar e aí dou OK e pronto, ó, ele colocou todos os gets e os sets de cada atributo para mim, ok? Além disso, o que mais que o Eclipse já faz para mim, que é importante eu ter em uma entidade também? Source, Generate Constructor, ó, e aqui From Superclass Using Fields. O que é o From Superclass? Selecionei ele, vou dar o OK. É o construtor sem parâmetros, ó. Construtor vazio, sem parâmetros. E o outro, Generate Constructor Using Fields, eu marco aqui, eu escolho os campos que eu quero, e aí, ó, ele já cria o construtor para mim, já setando todos os atributos de acordo com o parâmetro que eu receber. Ok? O Eclipse faz isso tudo para mim. Uma última coisa legal de eu ter numa entidade também é um método toString que mostra tudo que essa entidade tem. O Eclipse faz isso para mim também. Source, Generate toString. Cliquei aqui, eu escolho o que eu quero que entre no meu toString e quando eu der o OK, ó, ele simplesmente retorna uma string que lista todo o conteúdo daquela entidade. Foi com esse toString que eu consegui listar aqui, ó, esses dados que vocês viram aqui quando eu executei, porque essa classe tinha um toString, ok? Então esse é o padrão para a gente criar uma entidade. Toda vez que for um bin, uma entidade que reflete um objeto do banco de dados, ou uma entidade que reflete um elemento que eu quero trabalhar e setar valores, só para transferir valores, eu crio esse entity aqui, defino os atributos, e aí construtores, getters e setters e o toString. É um padrão, e aí eu consigo pegar esse cara e já começar a usar para todo lado na minha aplicação. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar muito com isso, ok? Ok, galera, aqui é falando das entidades e falando que as novas classes são novos tipos que eu posso utilizar dentro da linguagem. Alguns exemplos como que a gente viu de cliente, de conta e por aí vai, eu posso criar a entidade que eu quiser. E aí, na aula de hoje a gente encerra dessa forma.
Então isso era o que eu queria passar para vocês hoje. Próxima aula aí a gente já começa a utilizar essas entidades, esses bins, com essas classes de objetos, e a gente já vai começar a fazer bastante coisa com isso.